Fala, meus jovens, seja muito bem-vindo ao canal. Pessoal, o vídeo de hoje vai ser um pouco tenso, tá? Porque, como vocês podem ver aqui em cima, eu perdi a conta da Huntech. Aquela conta que eu estava postando no desafio aqui, eu acabei sendo desclassificado ontem. Exatamente, ontem, domingo, eu perdi a conta. E o que mais me gera frustração é porque eu não deveria ter operado ontem, mas eu quis testar uma estratégia de abertura ali e acabei tendo um dia de fúria. Exatamente. Fazia meses que eu não tinha um dia como ontem, um dia de fúria. Eu vou mostrar para vocês aqui o que aconteceu. Mas basicamente eu esqueci tudo, né? Fiquei cego. Isso já deve ter acontecido com vocês. E não é o fato de estar numa mesa proprietária ou operando capital próprio. O fato é o comportamento. O comportamento descontrolado na frente do gráfico. E isso que a gente vai falar um pouco aqui, como que eu tinha identificado os comportamentos sabotadores, mesmo assim eu insisti. E talvez possa ajudar você, tá? Então, só recapitulando quem não viu o outro vídeo, essa conta ela tinha um saldo de 10 mil, reais, 10 mil dólares, tá? Então eu tinha o objetivo de atingir 11 mil e eu finalizei ela com 9.800, ou seja, 180, 120 dólares a menos. O meu drawdown máximo era de 500. Porém, o que vocês vão observar aqui? Ó? A semana passada eu vinha fazendo uma escadinha, né? Uma constante de alta. Então, vim fazendo resultados bem expressivos. Foi que eu atingi 50% do resultado na semana passada. E aí na sexta-feira eu fechei no loss, né? Mais um loss pequeno que me deixava dentro do game. Quando foi domingo, eu evitei e acabei operando descontroladamente. Entreguei tudo. Então, como de forma bem transparente aqui no canal, aqui foram minhas operações de domingo, ó, dia 28, tá? Comecei com essa operação e já tomei stop, top. Depois stop, stop, gain, stop, stop, stop. Então foram 18 operações no total. Foram 18 operações no total que levaram a quebrar a conta. Então eu atingi um loss máximo de 600 dólares, tá? Que é equivalente a 6% daquele saldo de 10 mil. E acabei sendo desclassificado. Na teoria, essa conta ela continua com saldo de 9.900, né? Mas, como uma das regras da mesa é não ter um declínio, um loss diário de 6% da conta, ou seja, eu não posso em nenhum momento perder 600 dólares, e foi exatamente isso que eu perdi ontem, eu acabei sendo desclassificado mesmo que meu saldo ainda seja acima de 9k. Tá? Então tá 9.900 aqui praticamente. Então, mesmo assim, eu fui eliminado, porque uma das regras era essa. Pessoal, indo pro gráfico aqui, ontem eu tentei fazer o trade do Shao. Vou mostrar para vocês como a gente acaba sendo é, irracional em alguns momentos. Eu, deixa eu trazer aqui. Eu já tinha olhado aqui a abertura, né? Então o mercado abriu com a abertura rejeitando, tá? Então pelo semanal seria queda. Então eu procurei por vendas. Foi aí que eu comecei a montar minhas posições de vendas aqui, tá? Então quando o mercado chegou aqui, eu fiz minha primeira operação de venda. Primeira operação de venda, tá bom? E aí o mercado me tirou. Quando ele me tirou, eu virei a mão para compra. Aí ele me tirou, porque era venda no macro. E aí, a partir daí eu fiquei cego. Então comecei a comprar, comecei a comprar, comecei a vender, comecei a comprar, comprar, vender. Nessa lateralização, que é algo que dentro do meu operacional eu deveria ficar quieto. Mas como eu estava vindo de um gatilho sabotador, eu acabei perdendo a noção do que eu estava fazendo. Enfim, e depois eu comecei a criar esperança e não quis sair das operações. Então eu tentei buscar correção até os 50%, correção até 61%, sabendo que o movimento era vendedor. Então eu comecei a mudar a minha análise, fugindo do meu plano. E foi aí que eu comecei a fazer outras coisas que alguns de vocês já fizeram também. Vou trazer aqui um gráfico, bem no momento que eu
comecei a fazer coisas que vocês provavelmente já fizeram, que é aumentar a mão para tentar recuperar o loss. E isso é muito ruim, tá, pessoal? Porque quando você começa a aumentar a mão, você está querendo brigar com o mercado. Tá aqui mais ou menos. Aqui. Vou tentar aqui mexer aqui para você. Aqui. Cadê? Aqui. Então, aqui estão as operações, né, que eu fiz. Então, todas as operações históricas delas estão aqui. Cadê? Aqui. Ó. Então, os pontinhos aqui são minhas operações. Ó. Então, compra aqui, stop aqui, venda, stop, compra, stop, venda, stop. Olha essa compra. O stop dela foi aqui. Virei a mão, compra, venda, enfim. Então, foi muitas operações no mesmo range, né, na mesma região, completamente descontrolado. E isso levou a conta. E eu tomei stop e fui bloqueado. E qual que é a grande questão aqui, pessoal, desse vídeo? É mais de reflexão, tá? Porque não tem nada a ver com técnica. Se eu tivesse seguido meu plano, era venda. Eu queria pegar a venda, tá? Desde quando eu abri, eu falei que eu queria pegar essa venda aqui, ó. Até aqui. Que era ativação do semanal. Então, todo esse movimento de venda eu queria pegar. Só que eu estava tão cego que eu comecei a comprar nessa região. Médias emboladas. Não tinha contexto. Era uma acumulação de pré-rompimento. E eu queria comprar. Um afastamento terrível do semanal, ó. Olha esse afastamento do semanal aqui, pessoal. Da média 9. Afastamento terrível da semanal. Ele já abriu aqui em nível de... rompendo o nível de 61 dessa última queda. Então, era queda. Então, tinha vários contextos técnicos para continuar caindo, mas eu fui responsável. E aí, vindo para cá, né, quando eu observo a conta desclassificada, pessoal, que é algo que mais me marcou, algumas lições eu tirei de ontem. Primeiro, eu não deveria ter operado. Eu não opero domingo. Segundo, eu vinha de uma constante, né? Como vocês viram, né? Uma escadinha ali a semana inteira, de segunda a sexta-feira, fazendo um bom trabalho. E consegui atingir metade da meta da prova. E quando foi na sexta, eu tomei um loss. O trader, ele tem que tomar cuidado porque tem uma questão de vaidade, de ego, que começa a ser aflorada nele. E foi isso que aconteceu comigo. A semana passada, no meu trabalho, né, para quem não sabe, eu também trabalho, eu sou um CLT e trader, por isso que eu opero de madrugada. Meu trabalho foi muito puxado, muito cansativo. Fiz viagens de forma bem exaustiva. E além de estudos, né, porque eu trabalho, perto estudo, enfim, tenho família, tenho filhos pequenos, eu tenho que fazer de tudo. E isso me sobrecarregou. Só que eu não queria aceitar essa sobrecarga. Eu queria ser o super-homem, dormindo 3 horas por dia, 4 horas por dia ali no máximo, e fazendo o que tem que ser feito. Mas os resultados estavam vindo. Então, a partir do momento que eu estava colocando intensidade na forma como eu trabalhava, na forma como eu conduzia minha família, na forma como eu conduzia as análises no trade, eu tinha resultado. Só que o mercado é soberano. Então, eu preciso me preparar para o dia de loss. Porque quanto mais performance nós temos, mais preparados para o dia de loss devemos ficar. Porque quando ele vier, não pode gerar um gatilho sabotador a ponto de entregar tudo. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu estava vindo numa entrega, compartilhando com vocês, compartilhando lá no Instagram, sendo feliz, né? Porra, vou passar no desafio em 10 dias, cara. Me fizeram um desafio, eu tô fazendo a coisa certa, eu tô conseguindo, além de tudo que tá acontecendo na minha vida. Eu estou conseguindo, mas eu não cuidei, eu não vigiei para que eu me preparasse para o dia de loss. E aí, quando esse dia de loss veio na sexta-feira, as minhas emoções já começaram a se abalar. Aquilo ficou me remoendo por dentro. Fala, poxa, estava fazendo um excelente trabalho. Mesmo assim, descuidei, tive um loss na sexta.
Vou operar domingo, porque eu já começo a semana ganhando. Isso tem a ver com ego, orgulho, vaidade, ganância. Todos esses comportamentos, cada um de vocês sabem o momento que ele vai aflorar ou não. Como eu falei, faziam meses que eu não tinha esse sentimento. E eu tive. Para chegar ao ponto de fazer 18 operações e quebrar uma conta, isso me machucou muito. Eu mal consegui dormir essa noite, porque esse loss veio agora, de domingo para segunda. Mas eu tô aqui. Eu vou trabalhar agora, tenho que fazer minhas coisas, não adianta chorar pelo leite derramado. E uma das coisas que eu percebo que eu preciso fazer é dar uma pausa. Então, tanto aqui no canal quanto lá no Instagram, eu vou dar uma pausa. Uma pausa estratégica. Não vou fazer mais nada essa semana. Por quê? Eu tenho um compromisso de trabalho, eu vou ter que fazer viagem, eu vou ter que estudar. Eu tenho alguns mentorados individuais que eu preciso dar atenção também. Então, essa sobrecarga de atividade, ela de certa forma gera um desgaste para quando eu for operar, eu tá fadigado, tá exausto. Mas naquela ânsia de querer ser o super-homem, de colocar a cueca em cima da calça, eu não aceito. E aí, dias como ontem, que eu poderia ter parado no primeiro stop, eu quis me vingar. Então, como forma de castigo, eu vou ficar de fora até a segunda-feira que vem. Sem olhar gráficos, sem olhar redes sociais, sem interagir com vocês, sem fazer nada. Então, é isso. Estou sendo bem sincero, pessoal, porque poucos traders falam a verdade, principalmente em dias como esse. Poucos fazem isso que eu estou fazendo, de mostrar o relatório de performance e as operações gravadas antes, durante e depois. Lá no meu Instagram ou aqui no canal, eu nunca fui de postar só boleta. Eu sempre postei a boleta, o racional técnico, porque eu entrei nessa operação e respondi dúvidas de pessoas que me chamavam para entender. Eu acredito muito que essa é a forma de criar, né, seguidores orgânicos, só que parece que a reciprocidade ela não vem. E eu me cobro muito por isso. Porque eu não quero investir em tráfego, eu não quero investir em nada, eu só quero fazer o que tem que ser feito. E isso às vezes me frustra, porque eu estou entregando algo de valor, um conteúdo de valor, e não estou tendo nenhum feedback de vocês. Se eu estou ajudando, não. E parece até questão de orgulho meu também, de que vocês teriam a obrigação de fazer isso, mas não tem. E de certa forma também influencia. Então, a partir dos próximos dias eu ficarei off. Na próxima semana eu voltarei a operar. Eu pretendo pegar uma outra conta de uma outra mesa, porque eu já tenho uma conta ativa na FTMO e eu quero pegar uma conta da Rantec e mostrar que sim, é possível. Mesmo tendo um dia de fúria, mesmo tendo comportamentos inconsequentes, se você der uma pausa, você utilizar as estratégias corretas de mentalidade, de comportamento, de identificar com clareza, é possível vencer. E foi por esse motivo que eu decidi gravar. Eu poderia não gravar, eu poderia inventar qualquer desculpa para vocês, poderia simplesmente sumir daqui, mas eu não quero. Eu quero mostrar que essa é a realidade de um trader, que está em evolução. Eu tenho pouco tempo de mercado, mas eu estou em evolução. Ok? Bom, espero que esse vídeo tenha servido de alguma forma para vocês olharem como vocês se comportam na frente do gráfico e como vocês observam os comportamentos sabotadores. Se eles se despertam ou se você consegue contê-los. E não desista, pessoal. Não desista. É possível vencer o mercado, mas a gente tem que ter muita perseverança e persistência. Tamo junto, valeu, abraço, até mais.